Pega o fone de ouvido ali em cima pra mim também. Cadê? Fone... Não, o fone tá ali, ó. Aqui? É a case aí, isso. Conecta aqui, ó. Por favor. E aí, Rafa? Deixa eu colocar o fone aqui, que vai melhorar o áudio. Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Tá saindo um áudio aí? Como é que tá? Ah, show de bola. Aí. Vou pegar você aqui. Aí. Rafa vai entrar no ar. Olá! Oi. Tudo Tudo jóia? bem? Bom também. E Boa aí, tarde, boa pessoal? noite. Que todos sejam bem-vindos a essa live. E é um prazer ter você aqui, Rafa. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Que bom que Fiquei você muito topou. feliz. Fiquei muito feliz Imagina. pela gente poder fazer essa live juntos. Quando você me falou do curso, eu achei muito interessante. E eu acho que principalmente nesse momento, onde as pessoas estão passando mais tempo juntos dentro de casa, se faz mais Uhum. necessário ter conhecimento do que é e qual é o potencial de um homem viril e uma mulher feminina, né, estando debaixo do mesmo teto, em unidade. E se o contrário ocorrer, isso pode ser devastador, né, Rafa? Desastroso. É, Exatamente, exatamente. bacana. E eu queria saber se a doutora Kelly está aí. Eu estava pensando nela hoje à tarde. Aqui ela está. Eu não sei onde que ela está. Ah, Então um beijo. depois você manda um beijo para ela, conta para ela que a gente não desistiu de fazer live com ela, Não, porque não. Eu falei para ela, falei, é bacana, é importante fazer isso. Nós temos uma história que eu acho que vale a pena ser contada. Nós exatamente, conversamos exato. aquele dia lá no hotel, né, no evento, e eu acredito que todos nós, né, Rafa, tanto a sua história precisa ser contada e compartilhada com outras pessoas, como histórias de superação em situações como eu vivi, por um exemplo. Mas o que é o mais interessante é que existem pessoas que estão interessadas em ouvir essas histórias e que essas histórias são como fluentes, né? São como águas que fluem. E ele acabou de entrar. Ele acabou de entrar Opa! na live. Kelly entrou! Beijo, vamos você, Kelly! E então, o interessante disso é que nós percebemos que assim, quando eu deixo o rio fluir na minha vida e alcanço a vida de outras pessoas, existe um processo de transformação. A Kelly mandando um beijo, mandando um coraçãozinho aí também. E, nesse processo de transformação é onde ocorre a libertação, né, Rafa? Seja Exatamente. das nossas personalidades, como vamos pensar já em cima até do que nós vamos falar aí na live, né? A Uhum. transformação de um homem que seria emasculado ou um homem afeminado, sendo transformado em um homem viril, em um potencial patriarca que é a sua identidade de origem, né, Rafa? Ou uma Uhum. mulher viril sendo transformada numa mulher feminina, que é a sua identidade de origem. Né? Exatamente. E nesse tempo em que a gente está recluso, né, na quarentena, Aham.
como você falou, quão frágil fica o relacionamento dentro de casa. E o que É, acontece normalmente é que as famílias que não estão bem estruturadas, elas começam a apresentar de uma forma mais latente os problemas desse relacionamento, né? sim. Então, o fato da gente já estar com o curso preparado foi assim, eu entendi como um propósito de Deus mesmo para esse tempo, Aham. sabe? A gente dentro da igreja recebeu uma palavra dizendo que Aham. deveríamos estar prontos até março, para que Sim. houvesse a guinada desse ano de Aham. 2020. Sim. E como a gente andou estudando o mercado, a gente já entendia que a internet era É o o caminho. caminho a seguir, né? É o É o caminho, caminho. vai ser É. inevitável para todo mundo. Eu vou Então, fazer um pedido para cada pessoa que está aqui na live e no aviãozinho exato. ali embaixo, clicar nesse Vou aviãozinho e mandar também. disparar essa live para mais 10 pessoas. O que nós vamos falar aqui vale muito a pena compartilhar com mais pessoas. Isso vai ser engrandecedor, vai ser marcante. Eu acredito que muitas pessoas vão ser desbloqueadas com essa live. Amém. Tô mandando aqui para É o uma galera. propósito. Você falou 10 pessoas, eu estou mandando para todo mundo que está na lista aqui dando um soco. Eu falo 10 pessoas, mas assim, eu já tô acho que em umas 15 aqui, viu? Mas é Tudo bem. bacana, o negócio é esse. Olha lá, foi. Feito. Voltemos só porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. O que é o Então, bacana disso, né? É que através exatamente a dessa internet. comunicação, através da facilidade que a internet gera hoje, né? A Rafa está em Curitiba, né, Rafa? Exatamente, é. E eu estou em Campinas, interior de São Paulo, né? Então, olha a facilidade da internet. A internet nos conecta, né, a fazer um transbordo, atingindo a vida de várias outras pessoas através de uma live. E a mesma coisa acontece quando você cria um negócio ou quando você faz uma viagem, por um exemplo, eu entre viagens de negócios, às vezes passa um tempo fora, tal, e através de uma conexão de internet você pode estar mais próximo da família, né? Você consegue ter um respaldo um pouco melhor, né? Ou seja, para transbordar e levar informação, conteúdo, ou para receber também um pouco de atenção, né, Rafa? Exatamente, é. E é uma delícia porque a gente consegue estar junto de pessoas que normalmente não poderia, né? Ontem eu É, estava fazendo uma reunião de célula, dentre as pessoas tinha uma amiga que mora lá em Floripa. olha que Então top. foi muito bom, assim, muito bom. Aham, muito bacana. Ô, Rafa, E e aí fala um falando, pouquinho para a gente em relação ao curso que você desenvolveu, a, como que isso aconteceu, o código da mulher feminina, né? O, o contexto aí de desenvolver esse curso. Você viu isso como necessidade de transformação na sua vida, se identificou com isso, ou porque você viu que existia um problema social muito grande e você já tinha pego o código, você tinha entendido e falou, eu sei como resolver isso. exatamente, foi a segunda opção que aconteceu comigo. Eu É. passei por essa experiência de transformação, Aham. logo que eu me casei, porque eu fui criada como a sociedade hoje moderna vê as mulheres, né? Sim. Você, depois do movimento feminista, você não pode depender de um homem, você é criada para ser autossuficiente, independente, vencer no mercado de Independente. É. trabalho, adiar planos de família, de filhos. Então, eu cresci Aham. nesse contexto, mas dentro Sim. de mim eu sabia que toda mulher foi feita para gerar e o sonho dela é sempre casar, ter filhos. Sim. E quando eu casei, eu me deparei com esse problema. Ah, Não necessariamente do meu marido ser viril, mas eu extremamente forte, com essas características de virilidade. aham. A gente tinha muitos Sim. embates. Apesar Aham. de ele ser imaculado,
não era em todos os momentos em que eu conseguia mandar na casa, vamos dizer assim. Então, certo. à medida que o tempo foi passando e a gente entendeu que a gente tinha uma inversão de papéis dentro de casa, porque eu trabalhava fora, eu levava e trazia filho da escola, eu viajava, eu era Aham, proativa e ele, como autônomo, ficava em casa. Então, isso nos aham, trouxe uma série de conflitos, principalmente aham, depois que a gente se converteu, passou o sim, processo de libertação, de cura dentro da igreja. Então, eu aham, fui me adaptando à mulher virtuosa, né, de Provérbios sim, 31, para resolver os problemas que eu via no meu relacionamento de casada. entendi. E, e aconteceu, na verdade, até, vamos dizer assim, nós passamos do equilíbrio. Eu costumo dizer para as meninas que tudo na vida que você aprende passa por um movimento pendular. Você vai de um Sim, extremo a outro até encontrar o equilíbrio, né, do eixo, do prumo de Deus na sua vida. Então, aham, eu passei de ser a mulher extremamente viril para o outro extremo de ser submissa a ponto de virar capacho. E isso me trouxe um problema muito sério no casamento. Então, para aham, eu voltar para esse eixo, é, também é um exercício de desconstrução, da mesma sim, forma que da viril para feminina, né? aham, Inclusive, amanhã, que é sábado, eu vou estar fazendo uma live com o Clóvis, que é aham, nosso amigo também, e que passou bacana, por uma situação parecida, aonde ele, aham, dentro do casamento, passou do ponto da virilidade a ponto de ser machista e oprimir a própria mulher. Então, eu hum. vejo que isso acontece muito com as meninas Foi que um eu tenho agravante dos acompanhado. bloqueios, né, na verdade. Os bloqueios se acentuaram mais. Exatamente. E hoje o que que eu vejo? As meninas me procuram para Aham, justamente entender o que é a feminilidade dessa mulher, aham, mas elas, na tentativa de se submeter ao marido e de ter essa convivência, elas passam do ponto. E quando você sim, tem um casal que, por exemplo, você pega um homem que seja emasculado e a aham, mulher que seja viril. E eles têm essa consciência, como é o caso do povo que participa do IP, que eles precisam inverter isso a ponto de achar o equilíbrio. aham, Normalmente, os dois erram no processo, porque ao invés de eles chegarem no equilíbrio, eles passam. Então, a gente aham, vê, eu presenciei casos de homens emasculados tentando ser viris e achando que aham. mandar na mulher é virilidade. Não, Então, isso é um problema que elas enfrentam nessa inversão de papéis, porque aham, elas também não sabem esse limite. Então, aham, elas, antes, às vezes, dele chegar ao ponto de oprimir, elas se transformam em servas dentro de casa. aham, Enfim, mas quando que surgiu a ideia de fazer o curso e essa necessidade? certo. Quando eu comecei a participar do IP, que foi a partir de junho do ano passado, né? A gente Aham, sabe que a maioria do público que é atraído pela frequência do Marçal é esse público que tem a inversão de papéis, né? A mulher que não é feminina e o homem que não é viril. Pelo menos grande assim, parte, né? Grande grande parte. parte. Eu não vou dizer 100%, mas grande parte, né? Eu Principalmente das falo mulheres. grande parte porque eu, particularmente, não me enquadrei nesse perfil. Né? Eu me enquadrei num perfil onde, até pela conversa que nós tivemos, eu acho que ficou bem claro, né? Os meus bloqueios Sim. eram relacionados a uma acentuação excessiva de domínio, né? Uhum. Eu sempre fui muito dominador em tudo que eu fiz, né? Em todas as áreas da minha vida, né? E aí eu percebi que assim, até mesmo a questão de romper a linha de comunicação. Uhum. Eu não gastava energia com algumas coisas que eram essenciais para manter uma boa linha de comunicação. Eu percebi essa diferença em gastar mais energia, né? Depois de participar do IP, eu percebi que Uhum. assim a clarificação, ou seja, as novas linhas neuronais
me abriram outras possibilidades. E aí eu percebi que eu não precisava ficar na retranca, né? Vamos se dizer, né? Eu não precisava ficar de guarda, De guarda levantada, porque guarda, afinal de contas, o tempo vocês todo, são um time, não adversários, né? né? É E isso que eu as percebi pessoas isso. normalmente não percebem. Não é E eu automático as percebi pessoas. isso. Não, eu percebi isso que ficou bem claro para mim da seguinte forma. A minha comunicação com a minha esposa, a comunicação com os meus filhos, a comunicação com qualquer outra pessoa melhorou. Por quê? Eu ia em dois extremos. Eu falo o que eu penso, aonde for, com quem for, não tenho problema com isso, né? Ou seja, era brutinho de qualquer jeito, né? Mas eu comecei a perceber o seguinte, que eu não preciso sair esfolando ninguém. Uhum. Sabe? Então eu comecei a achar os pontos de equilíbrio. E o que é o interessante é que alguns homens acham que ser viril é você pisar a mulher, você maltratar a mulher, é não oferecer carinho, é não oferecer atenção. E na verdade, esse é o papel do homem viril, que é ser companheiro, é estar junto com a esposa, né? A Kelly tá conectada aí, tá na live, ela pode falar em relação a esse meu posicionamento, né? Desde o começo da nossa relação, eu sempre procurei oferecer carinho, eu sempre procurei ser mais próximo, ter um pouco mais de diálogo entre os meus bloqueios, quando alguma coisa era mais pesado assim para mim, eu me travava, né? Uhum. Ficava mais difícil de conversar, mas em grande parte, olha lá, ela falando, ó, o olhinho Ela aberto está ali, é verdade. confirmando tudo. Que ótimo. Então, assim, então é assim, eu percebo que alguns padrões, né, mesmo não tendo exemplo do que era ser um homem viril, de verdade, né, isso foi desenvolvendo, foi se aprimorando na minha vida naturalmente, mas eu acho que muito mais por uma questão de caráter. Né? Eu Sim. olhar e falar assim, como eu quero que a minha esposa me trate, como que eu quero ser tratado. E aí eu procurando sempre oferecer o carinho, a atenção, brincar, brincar de lutinha. Você acredita nisso? Brincar É de a sua lutinha com ela, linguagem, com os né? meus filhos, sabe, com ela, com os meus filhos, fazendo bagunça. Sabe? Eu tenho assim um perfil comportamental, né, dentro de casa que ninguém fora de casa consegue imaginar. Sabe, de eu parar assim, às vezes minha filha está ocupada, eu ficar mexendo na orelha, sabe, meu filho eu chegar assim, beliscar assim, pegar a gordurinha do lado da costela, assim, sabe, Ah, a Kelly tá falando morder. morder, sabe. Então é assim, mas essa é uma linguagem de amor que eu tenho, né? E é um jeito que é particular de ir lá e oferecer carinho, né? Isso tem limite, né? Imagina, num momento de discussão ou qualquer coisa, tem gente que toma isso como gatilho para ir lá e agredir, sabe, Uhum. verbalmente, fisicamente, coisas desse tipo, né? E esse é um comportamento padrão de um homem emasculado, né? Quando ele parte para a agressão física, é um padrão de um homem emasculado. Um homem viril, ele pode até explodir. Ele quebra alguma coisa que estiver na frente e tal, e sai de perto, né? Mas ele não toca, ele não agride os seus, justamente por saber que ele está ali para morrer por eles e não para agredi-los, É. né? Você acabou de confirmar, o meu ex-marido era emasculado. É, Eu estava é, assim, sendo discreta e supondo, mas pronto, ficou sem aham, dúvida. ah, Então, deixa eu só fechar o assunto. Você tinha me perguntado sim, antes sobre como surgiu o curso, né? aham, Eu comecei justamente a ver essa necessidade ah, pelo número de mulheres que iam participar sim, lá do IP.
mas Aham. principalmente como staffs, que são as Sim. pessoas com quem a gente convive, né? Aham. Então, lá, durante o IP, a gente faz atendimento com os Aham. alunos, né? Normalmente as mulheres se chocam com a realidade com que elas são confrontadas, porque até aquele momento elas nem sabem o que é uma mulher viril, né? Elas até Aham. sabem, assim, outros nomes, né? Ah, eu sou mulher macho, sou mulher empoderada, mas Outras não da rotulações, né? forma como... É, mas não da forma como é tratada lá, na profundidade, Aham. dando o nome exato, né? Sim. E durante os staffs que a gente foi fazendo, né, Aham. ajudando nos outros cursos depois, a gente começou a criar vínculos. E as meninas Sim. começaram a me procurar justamente para ajudar a resolver os problemas que elas estavam tendo, às vezes no trabalho, às Aham. vezes dentro de casa, às vezes com o namorado, né, com o Aham. marido, descobrindo por que que elas se separaram, por que que elas acabaram caindo num divórcio, né? Aham. As fichas todas começam a cair nesse tempo. Sim. E aí eu percebi que eu não conseguia ajudar sempre uma pessoa ou outra pessoa, porque eu daqui não consigo fazer um Sim. acompanhamento, né? Não tenho como fazer um Aham. discipulado com todo mundo que me procura. Então, Aham. surgiu a ideia de fazer o curso justamente para que pudesse chegar até as pessoas que estavam à distância Aham. e porque eu entendo isso como um propósito de vida para mim, né? Eu fui Sim. chamada para trabalhar na restauração de casamentos, na restauração de famílias. Eu Aham. sei desse propósito, eu sei para onde eu estou indo e mostrar para a mulher quem é essa mulher bíblica, né? Acima de Sim. tudo, a mulher que está lá em Provérbios, a mulher que edifica o seu lar, é uma missão Aham. nossa. Sim. Então, foi como se Deus, de repente, juntasse as peças do quebra-cabeça. Porque eu venho estudando há muito tempo, eu venho fazendo cursos há muito tempo, né? Primeiro começou com a igreja, com o estudo bíblico, depois a parte de cura emocional, de Aham. cura na personalidade, temperamentos. Então, isso tudo foi um processo que foi acontecendo e aí, de repente, quando aconteceu o IP, foi realmente um romper, sabe? Aham. Foi como se o propósito do Marçal encaixasse com o meu, porque ele tem essa missão, né, de resgatar e restaurar famílias, ele tem essa pegada Sim. ativacional, e mesmo sem eu perceber, foi o que aconteceu comigo. De repente, o Aham. ministério travou, sabe? Não é só uma questão assim comercial, empreendedora, mas Deus deu um jeito de unir todas as coisas. Então, eu Aham. estou muito feliz por esse tempo, né? É, por conseguir trazer uma ferramenta que ajude essas mulheres. E o meu Aham. foco, o meu alvo é esse. Eu vejo casamentos restaurados, eu vejo famílias Sim. unidas, eu vejo gerações sendo alcançadas, sabe? Não é assim, ah, a moça fez um curso e está vendendo um curso. Isso vai muito Aham. além. Mesmo que eu Sim. não venda o curso, só o fato de estar fazendo live, de estar atendendo as pessoas, de estar caminhando no propósito, já me Aham. dá assim, contentamento e a sensação de sucesso. Já é um fluir, né, Rafa? Já, Já é um já, fluir. exatamente. Agora, olha que coisa interessante, né? Existe um processo, ou seja, existe um ponto de maturação aí. Você veio Uhum, um tempo, um período antes já fazendo curso, se preparando, sendo capacitada nas devidas áreas, né? Para depois do IP ter ali o momento de romper. Quanto tempo aproximadamente, Rafa, você veio nesse percurso aí de maturação, sabe, buscando conhecimento, fazendo cursos, fazendo mentorias aí dentro da própria igreja, né? Quando você busca um uhum. aconselhamento, é uma mentoria. Né? Quando você fala com uma pessoa que tem mais experiência, é uma mentoria, né? Exatamente. Há quanto tempo aproximadamente, Rafa? Bom, é bastante tempo, porque o meu processo foi muito lento, porque Ah, tinha muita coisa para ser mudada.
Aham. Então, eu fiquei casada por 11 anos e no meu Certo. terceiro ano de casado foi quando aconteceu a minha conversão. Aham. Então, dentro da igreja, passando o processo de tentar a restauração do casamento, de encontrar a minha identidade, de Sim. distorcer a autoimagem que eu tinha, que era completamente errada, entender a paternidade de Deus, passar o processo de cura, de libertação e trabalhar as Aham. personalidades, isso Sim. demorou aproximadamente uns 7 anos, mais ou menos. Aham. Que era, na verdade, assim, moldar a Rafaela para Sim. ser uma pessoa saudável e Aham. buscando consertar o casamento e a inversão de papéis, né? Foi Sim. mais ou menos 7 anos que durou essa jornada aí de aprendizado. É. Vamos pensar aqui assim, ó. O meu durou o dobro. Quando a gente acha que demorou muito, a gente vê que alguns demoram mais. Demorou, vamos colocar aqui assim, até eu chegar ao ponto de realmente olhar e falar assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra, Uhum. eu já encontrei as respostas que eu precisava, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu devo fazer aqui na terra, sabe? Esse processo demorou 14 anos, sabe? Então a gente olha e fala assim, ó, tem gente que quer mudança de vida em um mês, tem que ter Pois é, paciência, tem que pois ter é. paciência, né? Com relação à experiência, o que você percebe hoje nos casamentos, Rafa, nas relações, entre as pessoas que você tem tido mais contato, as pessoas que te procuram para conversar, como é a questão hoje, eles abordam as mulheres que vêm para conversar com você? Elas amam muito sobre maus tratos, falta de companheirismo. Como que isso acontece hoje? Qual é a visão que você tem em relação a isso pela experiência de tratar com outras pessoas? Eu vejo assim dois grupos principais. O primeiro é a Tá, mulher que me ouve falar e que não faz ideia do que está acontecendo, e à medida que ouve, aham, por exemplo, ou um vídeo do YouTube ou uma live, as fichas dela começam a cair. Ela nem sim, percebeu que ela estava errada, né? aham, Ela só detectou um problema dentro do casamento, mas não entendia que certo, era ela, o foco, né, de aham, gerar esse problema. Então, esse é um grupo. ah, O outro grupo é a mulher que realmente está sofrendo pelos conflitos aham, e já tem essa consciência, e muitas vezes eu vejo que elas ficam se debatendo, igual peixe fora d'água, tentando ah, resistir, tentando se aham, justificar, dizendo que elas estão certas e reclamando do marido, né? certo, Então, eu sempre eu sempre coloco um filtro e deixo elas falarem, como diz o aham, popular, né? Dá corda para se enforcar. Porque como elas justo, sabem que eu sou uma defensora da mulher acima de tudo, não a ponto de ser aham, feminista, né? Eu assim, morro de amores pelo patriarcado, pelo papel do homem, mas como hoje, por não estar casada, o meu foco essencialmente é trabalhar com as mulheres, solteiras ou não, aham, então eu sempre estou falando só de mulher, né? sim, E então eu deixo elas falarem, falarem, falarem. Tipo, eu sou amiga que escuta, que deixa ela reclamar do namorado, deixa ela reclamar do aham, marido. Ela fala tudo o que sim, quer. Aí quando ela termina, eu começo. aí o Olha, couro mas ele come, tem razão nisso, ele tem razão naquilo. Você realmente é rixosa, você está reclamando à toa, você não está entendendo que o seu ah, temperamento é diferente do dele, você não está entendendo a linguagem de amor dele, você está querendo mandar na casa, enquanto você manda, ele não vai obedecer. Você quer ter um homem dentro de casa, mas se você ficar dando ordem para ele, você não transforma ele num homem, ele vai virar ou um banana, ou vai fugir de você, ou não vai querer ah, te ouvir.
Você acha que está ganhando uma discussão, mas ele simplesmente para de falar porque não aguenta você na orelha, porque ele não quer gastar energia com isso. Então eu Aham, descasco, eu falo tudo. E aí, num primeiro aham, momento, ela entra em choque, né? aham, Como ela veio me pedir ajuda e ela contou toda a história dela, ela já baixou a guarda. aham. E aí eu entro, como dizem, né, com os dois pés no peito, porque eu É, sei que é a chance que eu tô tendo. aham, E apesar de eu gostar de ser uma pessoa assim, educada, polida, né? Eu sei que tá. quando a mulher é viril, não adianta alguém feminina falar com ela, porque ela não vai levar a Não. sério. Ela Não, até precisa de alguém porque que ela tende a ser dominante a esse comportamento, né? exatamente. Então é o momento, elas inclusive me perguntam: "Ai, mas eu não sei dizer quando que eu vou ser guerreira, quando que eu vou ser leoa e quando que eu preciso ser mansa, doce e suave". Então, esse é o momento em que eu ponho as garras de fora, eu viro Aham, leoa e eu bato com força, porque eu sei qual é tá. a linguagem que ela vai entender. E Sim. aí, como ela entende que eu falo a mesma língua que ela, aí ela Aham, consegue me respeitar a ponto de ouvir o que eu estou falando, se identificar e buscar uma mudança. aham, Normalmente, uma das características dessa mulher viril é que ela não aham. assume seus erros de pronto, imediato, né? Sim. Ela olha Ela se para torna você, resistente, né? ela tem uma resistência, porque dentro dela essa virilidade veio de uma rebelião, é um Aham, mecanismo de defesa por causa das dores que ela passou, né? E isso está implantado dentro dela há muitos anos. Então, não vai tá. ser numa conversa, mesmo que seja longa, que ela vai conseguir abandonar isso tudo. A Sim. gente também tem que respeitar esses limites, né? Aham, Então, ela fica calada, ela aceita ouvir, porque ela passa ao ponto de estar respeitando alguém que tem autoridade no assunto, né? Mas aham, ela vai para casa e ela fica ruminando aquilo. E aí, normalmente, ou no nosso próximo encontro, ou num prazo assim de uma semana, quando é alguém que eu já tenho intimidade, a gente volta a aham. conversar, porque as fichas dela caíram, porque ela conseguiu identificar os seus erros e está assumindo que precisa mudar. E aí, Sim. quando a pessoa assume que precisa mudar, pronto, o processo destrava, né? Então, eu fico Aham, bem feliz quando a gente chega nesse ponto e elas começam efetivamente, sabe? O aham. despertar dela é um ponto muito importante. Sim. E a sabedoria que é desenvolvida com esse tipo de acompanhamento, esse tipo de mentoria, é impressionante, né? Porque a cada nova pessoa que chega, você aprende algo novo sobre a linguística daquela pessoa, e que você vai usar esse novo código, essa nova ferramenta com outra pessoa mais para frente, né? Exatamente. É interessante porque nós vemos hoje de forma muito simples, muito comum, né, a mulher dominando dentro de casa, e muitas vezes o marido ele se torna emasculado até por ganhar menos do que a mulher. Uhum, Ele acha que ele tem menos poder, ele tem menos autoridade. Eu falo autoridade no aspecto espiritual também, né? Eu uhum, falo autoridade como patriarca, né? Não é que você, como homem, você manda e ela tem que obedecer. Não. Existe um ponto de equilíbrio aí, existe uma distinção disso. Mas é interessante porque muitos homens começam a, a perder esse ponto de ir lá, de falar, de orientar, de tomar frente, de tomar decisões, sabe? Por quê? Porque ele começa a desenvolver uma necessidade de aprovação da mulher, uhum, porque ele ganha menos do que a mulher, ou ele tem menos conhecimento do que a mulher em algum aspecto, e ele se sente menor, ele se uhum. diminui diante a mulher. E aí é perceptível que essa necessidade de aprovação, que tudo ele começa a buscar a aprovação dela, tudo ele pergunta, tudo,
né? Ele vai diminuindo e quando se dá conta, ele na verdade ele virou um capacho, ele não tem mais um poder de tomada de decisão, ele já não é mais o patriarca da família, a mulher já assumiu o posto, né? De falar assim, A quem manda cadeira de aqui sou eu. autoridade. Ela fala em alto e bom som, inclusive, quem manda aqui sou eu, né? Já vi situações assim, né? Que E horror. o homem fica quieto. O homem fica quieto, ele não tem resposta. Eu vejo assim, um caminho é porque ele não quer gastar energia com aquela discussão e o outro é porque ele já se vê na condição de rebaixamento. Só que eu vou falar uma coisa, eu vou chegar mais perto aqui. Homens que estão assistindo essa live, presta atenção numa coisa. A sua patente é de general. A patente da sua esposa também é de general. Então vocês falam a mesma língua, vocês estão no mesmo nível. A questão é que você é uma autoridade sobre a sua casa instituída pelo próprio Deus. E ser patriarca é morrer pelos seus, é ir à frente, é morrer, dar a vida pelos seus, certo? Então, não é que você manda e eles estão debaixo da sua autoridade porque você é quem manda. Eles estão debaixo da sua autoridade porque você é patriarca, instituído pelo Senhor para morrer pelos seus. Então, essa distinção, eu acho que gera uma clarificação, né, Rafa? E olhar e falar assim, ó, Exatamente. a mulher ou até mesmo como você mesmo citou do seu exemplo, né, tem ali alguns parâmetros. No seu caso, pelas conversas que a gente teve, veio de referência familiar, né? Assumir Isso. esse posicionamento e tal, né? E alguns homens também vêm pela influência familiar ter esse tipo de posicionamento emasculado ou autoritário, né? E aí gera um Exatamente. desequilíbrio, quer dizer, alguns atritos começam a acontecer, por quê? Porque tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio chama-se respeito ou desrespeito, né? E aí acaba que começam a ocorrer conflitos. Nesses conflitos, a mulher é uma leoa, não vai adiantar, se você tentar acuar ela, ela vai botar as garras de fora e vai cair para dentro, né? Enfim, e aí um dos dois vai ter que começar a ceder. Se o homem começar a ceder porque ele sabe que o que ele está fazendo é errado, é onde a mulher vai começar a crescer e aí ela se torna uma mulher viril e ele um homem emasculado. Por quê? Porque não acharam o ponto de equilíbrio entre as patentes. São dois generais do reino. Vocês têm que falar a mesma língua, né, Rafa? É exatamente isso. E eu costumo falar para as meninas sobre a cadeira da autoridade. Não sei se você já ouviu. Eu vou contar para Algumas a partes. Kelly, já que. Eu vou contar para a Manda Kelly, bala. já que ela está aí assistindo. Eu costumo Show. dizer que dentro de casa existe uma cadeira, que é a autoridade. Ela é diferente da cadeira da liderança, porque, por exemplo, muitas mulheres são líderes dentro da sua casa, elas conseguem gerenciar toda a casa, elas são rápidas, elas resolvem todas as coisas da casa, da família, dos filhos, né? E às vezes o homem, na maioria, pelo que eu tenho visto, pelo menos, ele não tem a mesma velocidade para fazer as coisas, né? Como a Kelly citou agora há pouco ali num comentário que ela fez, que a mulher acha que o marido é lento, ou ela pede as coisas e ele não faz, enfim. Então é comum que essa mulher seja líder, mas isso não quer dizer que a autoridade passe a ser dela. A Aham. autoridade continua sendo do marido, né? E aí, ela, por ser essa líder nata, ela senta na cadeira de autoridade. Quando isso acontece e o homem vai cedendo, como você falou, que é normal acontecer com um homem emasculado ou com um homem que ganhe menos que a mulher, ele vai se fechando, né? Ou por não querer Aham. discutir, ou porque ele se sente humilhado, porque o trabalho é uma é um dos pontos aonde ataca a virilidade do homem, né? Ele se sente Aham. muito mal quando ele está sem trabalho ou ganhando menos por causa
até da competitividade que é nata no homem. Sim. E eu sei de casos de homens que entram em depressão e quase o casamento rui, né? Chegam a pedir divórcio por causa disso. E a mulher está matando esse homem e não percebe. Ela está afogando ele dentro de casa, por estar nessa cadeira da autoridade. Porque ela está sentada lá, mas ela está xingando o cara. Ela diz, você é um É que banana, tanto a você não mulher ganha quanto o nada. homem, Rafa, eles têm que entender que existe o patrocínio emocional, né? Tanto o homem Uhum, quanto a mulher tem que ser patrocinador do outro, sabe? Não ficar exatamente. condenando, ficar julgando, porque o julgamento ele gera fardo e isso tende a enfraquecer a relação, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Só que normalmente quando essa mulher chega nesse ponto dela estar sentada na cadeira da autoridade, ela já perdeu o respeito por esse marido, né? E o Uhum. respeito é uma necessidade primária para o homem, né? O homem não Sim, precisa ser amado, ele precisa ser respeitado. E a mulher sim. não precisa tanto desse respeito, ela precisa se sentir amada. Vou Para fazer ela é uma natural quando ela observação aí, se Rafa. sente amada, se achar respeitada. Tá? Vou fazer uma observação aí. Para os homens e para as mulheres que estão acompanhando. O homem, ele tem o respeito é tão importante para o homem que ele se torna disposto, ele fica disponível a um embate físico, se necessário, com qualquer homem, com qualquer coisa que atravesse essa linha do respeito, né, para ele se impor. Então é Uhum, assim, eu vou dar um exemplo. O leão está deitado na savana africana. Ele não se importa com elefante, com girafa, com hiena, ele não se importa com quem estiver passando uhum. por ali, desde que não ultrapasse a linha que ele tem na mente dele. Aquela linha é a linha do limite do respeito. Se passar dali, vai virar presa. É o Vai. mesmo padrão comportamental que eu vejo no padrão de um homem viril. O padrão de um homem viril é ele se impõe através de um respeito. Ele respeita e ele exige isso no mínimo do mesmo nível. E quando isso não É, acontece, geralmente geram conflitos que podem se tornar, inclusive, conflito físico. é. Exatamente, exatamente. Então, o respeito é a necessidade primária do homem e o amor é a necessidade primária da mulher. Só que quando a gente Sim. tem esse casal, né, com um homem emasculado e uma mulher viril, e ela está sentada na cadeira da autoridade, ele já não tomou o seu lugar de respeito, ele já deixou ela passar da linha do limite, né? Então, Aham. ela normalmente está sentada nessa cadeira da autoridade chamando ele de banana, dando ordem para ele, cobrando dele que ele ganha menos ou que ele não ganha o suficiente, ou qualquer problema que estoure dentro de casa, ela metralha ele como se a culpa fosse dele. Aham. E É. reclama que ele é lento, que ele não faz nada. E Aham. pronto, acabou o casamento ali, né? Então eu digo para as meninas o seguinte: ele não vai te tirar pelos cabelos da cadeira da autoridade, porque quem faz isso é Sim. homem viril. E se ele saiu da cadeira, ele não é viril. Então, Aham. quem tem que sair da cadeira da autoridade é a mulher. A iniciativa é dela, porque ela tomou a consciência e existe a inversão de papéis. Se ela está disposta a consertar o É. casamento dela, ela vai levantar da cadeira da autoridade. Esse é o primeiro Eu acho que uma passo. forma que ela pode fazer isso, Rafa, dentro do conceito aí que você vai explicar, não sei se é bem isso, é patrocinando esse marido, esse companheiro, Uhum. a reassumir esse posicionamento. Né? Patrocinando como? São os estímulos, realmente. Saber. E vamos falar aqui, minha esposa está assistindo a live aí, tá junto aí, ó, Kelly Scalco, para quem não conhece, é minha esposa, tá, gente? A mulher consegue patrocinar o homem a se tornar um homem viril como? Dando carinho, dando atenção, sendo companheira, sim, sabe? Na hora do ato sexual, ela tem que estimular o marido também, né?
Ou seja, é uma série de pontos que devem ser estimulados para que gere como um patrocínio para que esse cara que estava sendo um bosta até o dia anterior, ele assuma um posicionamento e se torne esterco, entendeu? Ele não precisa ser descartado, ele só precisa ser reciclado. Eu falo para as meninas que elas têm que lustrar a armadura dele, entendeu? Que essa armadura está enferrujada. Então, o patrocinar é exatamente isso. Sabe uma coisa importante que você disse, interessante? Não sei se você conhece um pouco da cultura samurai, a cultura japonesa dos samurais e tal. Quando o samurai ia para a guerra, você sabe quem vestia a armadura nele? A mulher dele? Não, tô chutando. A mulher, a esposa dele vestia a armadura nele para ele ir para a guerra. É a cultura dos samurais. Que joia! Ou seja, o patriarca sendo patrocinado pela matriarca a ir lá lutar pelo propósito, pelo objetivo do clã, da família, né? Ou seja, é um patrocínio. E ele vai e faz por quê? Porque enquanto ele está sendo vestido com a sua armadura, ele está aqui, ó, olho no olho da sua companheira, vendo os seus filhos, e ele sabe o que ele vai fazer. Exato. E é a forma que ela tem de honrar e respeitar ele. Então, eu vejo assim, que é um dos jeitos mais eficientes que ela tem de fazer isso, né? É lustrar a armadura dele, é patrocinar ele. E aí, como eu estava falando, no segundo momento, onde a mulher sai dessa cadeira da autoridade, como ela é viril, ela fica do lado da cadeira, mandando ele sentar. Ao invés de patrocinar ele, ela continua dando ordem. Então, ela saiu da posição, ela deixou a cadeira livre, mas ela continua na orelha dele. Não vai funcionar. Eu vou fazer uma observação. Uma pessoa próxima a mim, um casal próximo, num bate-papo. O homem não tomava nenhum tipo de decisão, ele não escolhia nem sequer o restaurante. Quando ia se pedir uma pizza, ele não escolhia nem o sabor da pizza. Enfim, nada. Ele não apresentava nenhum tipo de tomada de decisão. E tudo era decidido por ela. E eles passaram a ter alguns problemas. E aí o bate-papo que eu tive com eles, depois eu falei pessoalmente com o marido, né? E falei para ele, eu falei assim, cara, você precisa começar a exercitar isso. E assim, uma conversa de amigo. Você precisa começar a exercitar isso. Isso não é uma coisa que você vai mudar da noite para o dia. Você começa tomando decisões pequenas, e isso vai te gerar uma capacitação de tomar grandes decisões. A mesma coisa acontece entre executivos, empresários, né? Quando você tem o seu próprio negócio, quando você tem que tomar uma decisão assertiva, você não simplesmente vai lá e toma. Você não chuta uma decisão. Você tem que ir pautando. Então, através desse exercício. E aí, já me mandaram mensagem, né? Ela me mandou mensagem, inclusive, falou assim, ele escolheu o restaurante que nós íamos, comprou roupa para ela, sabe? Então, assim, são detalhes. Mas o processo é evolutivo. Não é da noite para o dia. Não é. Né? E que delícia, né? Perceber que eles estão conseguindo chegar nesse ponto de restauração, né? E aí, para finalizar o processo, eu conto para elas que a terceira etapa, falando da cadeira da autoridade, ela é justamente se calar. Porque como ela estava o tempo todo tentando dar ordem para ele e não funcionou, que ela faça a experiência de se calar, né? Mas ele não paga a conta de luz. Filha, deixa acabar a luz para você ver se ele não aprende. Entrar lá no lugar de autoridade e assumir o papel dele dentro de casa. Então, a terceira etapa, que é justamente a questão dela se calar, para ela deixar de ser rixosa, deixar de ser mandona
E patrocinar esse marido é onde fecha tudo com chave de ouro, é onde ela consegue perceber que realmente ela assumiu o papel dela e ela Ah, fica observando que automaticamente o homem vai lá e senta na cadeira de autoridade e assume o papel dele. ah, Então, para a gente que vê isso acontecendo, é um prêmio, né? Assim como ah, você falou que já viu diferença nesse casal aí com teu amigo, é muito gratificante ver isso. sim, com certeza. Não só esse casal, né? Tem outras experiências, inclusive de casais que dormiam separados, em camas separadas há anos. Os filhos dormiam com a mãe e ele dormia sozinho. Hum, Isso foi chocante. Foi chocante. Ele, gerente de uma empresa, exerce cargo de liderança, cargo de confiança e tudo mais. Né? Tomadas de decisão, enfim. Porém, dentro de casa, ele era incapaz de fazer tomada de decisão e assumir um posicionamento. A mulher extremamente viril, vindo de um espelhamento do comportamento da mãe, né? uhum. Enfim, foi engraçado porque ele me fez perguntas, ele ouviu uma ligação minha com a minha esposa, conversando, mandei beijo, falei que amo, tal, e falo, né? Ela tá na live aí, ela pode confirmar, de 100% das vezes, eu acho que 99,9% eu falo, beijo, fica com Deus, te amo, né? E ele ficou olhando assim, ele ficou pasmo, né? Ele falou assim, cara, como assim, né? E aí ele De veio que conversar planeta comigo. você veio, né? Ele veio conversar comigo. E aí, batendo um papo com ele, eu percebi algumas coisas e falei assim, ó, você quer mudar de verdade? Então eu vou falar uma coisa para você, você vai ter que começar a gerar impacto, né? Olha lá, Kelly mandando lá, amo você, também te Ai, amo, minha vida. E aí eu falei para ele, você vai ter que começar a gerar impacto. E falei para ele assim, ó, você vai ter que se foder por um período para você poder aprender e virar homem de verdade. Então você vai começar uhum. assim, ó, levinho, você vai começar tomando banho gelado. Aí ele falou assim, ô louco, eu não tomo banho gelado. Eu falei, sim, então é o caminho. Você vai ter que começar tomando banho gelado. Aí falei, ó, que horas que você acorda? Ah, eu acordo tal hora, tal, já saio correndo pro trabalho. Não. Você vai acordar pelo menos meia hora antes para se preparar, dar beijo na sua esposa, nos seus filhos, né? Ah, meu amigo mandando ali, boa, Nelson. A palhaçada, as brincadeiras de ficar gerando apelido, né? Sabe a história do Sid Nelson lá, né? Aí me colocou esse apelido de Nelson. Ah, brincadeira. Um grande abraço, Vitor. Tamo junto, meu amigo. Ó, o Coach Neto entrando aí também. Então, o que que acontece? Quando eu falei para ele, eu falei assim, ó, você vai ter que tomar um posicionamento, você vai ter que fazer algumas coisas e tal. Enfim, dei uma instrução para ele e ele começou a fazer. Ele falou assim que em 2, 3 dias a mulher percebeu algumas diferenças e Uhum. foi ver, né? Tipo, ele tomando banho gelado, acordando meia hora antes de ir pro trabalho, sabe? Começou a falar algumas coisas para ela, chegava em casa, fazia algumas coisas assim que ele não tinha o hábito de fazer, e começou a tomar algum posicionamento. Aquilo foi chocante. Ela falou para ele, falou assim: "O que está acontecendo?" Chegou a perguntar para ele se arrumou outra mulher, entendeu? Foi chocante. Ele me ligou, ele falou assim, cara, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu falei, então fala, que eu só vou acreditar quando você me falar. Aí ele me contou. Então é assim, o impacto da mudança, da melhora, da transformação, ele vai acontecer, ele vai surtir Vai, efeito. Né? vai. Você tem visto isso nos acompanhamentos que você tem feito aí com o pessoal, né, Rafa, com as mulheres que você tem acompanhado. E eu posso dizer o mesmo, né, do que eu estou vendo daqui, as pessoas que eu tenho conversado, as pessoas que eu tenho mais proximidade. Então é assim, é interessante, porque nós temos que continuar crescendo. Né? O Uhum. natural é continuar se desenvolvendo, crescendo, prosperando. E prosperar é prosperar em todas as áreas da nossa vida, né, Rafa? É.
Em todas, porque senão você não fica completo e a roda não roda, né? Você fica sempre com um pneu furado, com uma área falhando, você não consegue Vai ter ficar velocidade. faltando o dente da engrenagem, né? É, exatamente. É. Show. E Ô, Rafa, e você sabe, fala uma coisa para mim. hum, O curso ele está disponível em que plataforma? Fala aí para o o curso pessoal poder está. saber aonde procurar esse curso e o nome do curso. Fala um pouquinho do curso aí para o pessoal poder saber. O curso se chama Código da Feminilidade. Ele está disponível na Hotmart. Para você chegar até lá, você pode entrar no link que fica na bio dos perfis que eu gerencio, que eu tenho, @overflow Curitiba ou @Rafa Souza Arquiteta. Então, através do link, você chega direto na página do curso na Hotmart. Dentro do Certo. curso, a gente tem 5 módulos. O primeiro módulo, ele trata da identificação da mulher viril. Então, a gente fala das características dessa mulher, quais são as perdas que ela tem, como é que ela sofre na vida dela por ela assumir esse papel que não é dela, por fazer inversão de papéis, por ter sobrecarga, enfim. É um primeiro módulo para que haja essa identificação e ela realmente tenha o desejo de avançar, porque se ela não quer mudança, não tem por que ela estar ali, né? Aí, no segundo módulo, a gente trata da identidade da mulher, né? A autoimagem que está distorcida, como que essa identidade faz ela sofrer, qual que é a identidade verdadeira que ela tem em Deus, ela começa a descobrir quem ela é, né? Ela vai passar pela cura, pela paternidade de Deus, ela vai ter consciência da onde vem essa virilidade dela, né? Das bases familiares, das histórias que ela passou. Então, a gente trata especificamente da identidade e da autoimagem da mulher. Aí, no terceiro módulo, a gente fala sobre o amor, que é a necessidade básica dessa mulher, né? Ser amada. Então, quais são os aspectos do amor, né? O que ela, como mulher, pode esperar do seu amante, do seu homem? O que um homem espera dessa mulher, né? Quais são as palavras que você deve usar num relacionamento? Quais são as palavras de risco para um relacionamento não romper, vamos dizer assim, as palavras que podem destruir um relacionamento. Então, esse é o terceiro módulo. E ele finaliza com a mulher virtuosa, né? Falando justamente desse relacionamento entre o homem e a mulher, que dá certo a ponto dele chamá-la de virtuosa, né? Sim. Existe elogio mútuo, existe uma família perfeita com filhos, com relacionamento, com finanças. Então, ele finaliza dessa forma o módulo, falando do modelo bíblico que a gente tem. O quarto módulo, então, fala da feminilidade, da masculinidade e da Bíblia. Como é que Deus criou homem e mulher, como é a imagem de Deus, né? E a questão de autoridade, de submissão dentro de casa. O que é essa submissão, que a palavra tanto assusta a mulher, mas ela não faz ideia do que significa, então ela acha que é virar capacho. Que mais? As resistências que ela apresenta justamente para essa submissão, por ela não ter o conhecimento. Então, a gente desconstrói as mentiras que existem dentro dela para ensinar para ela que submissão é proteção, né? Que Deus criou essa submissão para que ela seja amada e protegida, que é tudo que ela quer desse marido, mas ela não consegue ter porque ela está atrapalhando o processo. Então, fala exatamente disso, o papel do homem, da mulher com Deus e na família. E aí o curso finaliza falando do sucesso da vida a dois, desse casamento tão desejado, né? A diferença de liderança e autoridade, as diferenças entre as personalidades, né? Entre o papel do homem e o papel da mulher, as personalidades
das 4 formas, né? Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, como as personalidades se completam, né? Para a gente poder viver aquele jargão que diz os opostos se atraem, né? Aonde